Brasil! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá de qualquer lugar que você estiver nesse mundo de meu Deus, tá? Tomando seu café, indo pro seu trabalho, no trânsito, na sua casa. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente traz mais uma vez o caso do Lucas Vinícius, só que faz muito tempo que a gente não falava sobre esse caso e tem muita coisa acontecendo. E vamos lá. Hoje faz 9 meses do desaparecimento do Lucas Vinícius, estudante de Direito desaparecido em Teresina. 9 meses sem sequer uma resposta. Cadê as autoridades do nosso país? Ninguém sabe de nada. Isso é o nosso Brasil. Só nos resta a dor e chorar por algo que não sabemos o que aconteceu. Não tivemos nem mesmo a oportunidade de nos despedir de nosso filho. Será que vocês sabem o tamanho da nossa dor? Será que vocês sabem? Virar noites acordados, simplesmente pensando no que pode ter acontecido? Nossa filha chora o tempo todo sem entender o que aconteceu com seu tio. A justiça da terra pode falhar, mas nós acreditamos na justiça divina. Deus vai nos dar a resposta que tanto estamos esperando. Tenho muita fé em Deus. Filho, estou aqui. Nunca vou desistir de saber o que aconteceu com você, meu amor. Disse Dona Ana Lúcia, mãe de Lucas, que está aqui e vai conversar com a gente já. Dona Ana Lúcia, bem-vinda! Boa tarde. Vem com vocês? Tá indo. Tá indo. Dona Ana Lúcia, o seu? Moisés, Moisés, prazer, seu Moisés. Seja bem-vindo. Tá? Gente, eu queria saber, primeiramente, em que pé está o caso do Lucas hoje, da última live que foi feita aqui na Rede Rio para hoje? investigando. Apenas investigação. E nós, Investigando. e nós aguardando. A ex-namorada do Lucas, a Maria Gabriela Soares Vasconcelos, diz que Lucas dependia dela. Ele tem apartamento alugado até hoje no nome dele. Isso prova que ele não precisava de dinheiro dela, coisa nenhuma, disse a senhora Dona Ana Lúcia, certo? Certo. A senhora está encontrando dificuldade em que a Maria Gabriela seja investigada? Tá tendo uma certa morosidade no caso. O Lucas morreu, segundo a Maria Gabriela, ele teria morrido se jogado de uma ponte porque estava depressivo, certo? Mentira. Após voltar de uma festa, tem gente que não conhece o caso, né? Ele teria parado nessa ponte e se jogado. Foi essa a versão que ela deu? A versão dela é essa, mas já temos, né, investigado que o carro dele não foi para a ponte. O carro dele não foi para a ponte. Não, foi para a ponte por último, né? Após 20 minutos que saíram do local da festa, que foi para a ponte. E o que Sendo que que pode falar? para chegar até a ponte de a pé 5 minutos. Entendi. E o que que vocês têm de perícia? Vocês contrataram a perícia particular, certo? Da Interforce. Assim, O Cleiton, o Rezende foram lá em Teresina. sim. E o que que eles Mas concluíram? segue em sigilo, né? Segue em sigilo. Não pode nada ser É, dito. Nada ser dito. segue em sigilo. E a nossa dor cada dia aumenta. E vocês estão vendo uma certa dificuldade da polícia, das investigações, em dar resposta sobre a família da Gabriela? Questão de influência deles na investigação, no inquérito, algo desse tipo? A mãe da Gabriela, a senhora Rosângela Vasconcelos, desde o início ela nos intimidava que tinha envolvimento com políticos, peritos, comandante, colocou o dedo na cara do pai do Lucas, dentro do DHPP, intimando ele. Ele não abriu o boletim de ocorrência no momento, né? Era para ter aberto, ele não abriu. Vocês estão bem abalados, certo? Parece hoje, especialmente hoje. Nós sempre, todos os dias, nós estamos sempre abalados. Eu não consigo voltar a trabalhar mais. Eu estou fazendo tratamento psicológico, coisa que eu nunca precisei na minha vida. A Mirella, nossa neta, não conseguiu estudar o restante do ano, só chora. A Era Mirella muito tá com, apegada.
A Mirella estava morando com ele? É ela que estava morando com ele? De 12 anos. E ele tinha prometido para ela que no próximo sábado ele levaria ela a passear no cinema com ele, Uhum, entendeu? E ela uhum. fala que está aguardando ele voltar para levar no cinema. E como que é a Mirella? A Mirella tem 12 anos, é isso? É, Entendi. Ele trabalhava com o quê? videomaker. Videomaker. Ele estudava direito, é isso? Sim, estava terminando em agosto. Nossa. E a Maria Gabriela estudava o quê? Ela fez o direito, mas ela trabalha como funcionária pública Entendi. Ele foi morar aí por conta dela? por conta dela. Ele se apaixonou por ela e ele deixou de viver a vida dele para viver a dela. Entendi. Ele já fazia faculdade em outro lugar, transferiu para terminar aí, então. Ele fazia no Rio, né? Aí no Rio. Aham. Entendi. Tá, e a sua neta, né? A sua neta, ela nunca presenciou nada estranho ali na relação dos dois que tivesse chamado a atenção dela? Não, ela fala que ele era sempre carinhoso com ela. Era Uhum. mais ela mesmo que vivia meio chorosa, assim, quando ele ficava trabalhando, editando os vídeos dele. Aham. Aí ela falava, tipo, eu venho aqui, você fica só aí trabalhando e não me dá bola. Não sei o quê. Aí começava a chorar de verdade mesmo. Entendi. E sobre a noite do ocorrido, né? Hoje, como que vocês veem hoje? Porque uma coisa era antes, um ano atrás, 9 meses atrás. Hoje, como é que vocês veem? Como é que vocês conseguem descrever a cena do ocorrido segundo vocês, né? Para que a gente possa tentar entender melhor. Então, assim, nós ficamos sabendo que houve uma desavença nessa festa com Felipe Leite Feitosa, um suposto namorado dela, que ela mantinha dois relacionamentos, um suposto relacionamento, Uhum. e, e não sei o que o Lucas viu lá e teve uma desavença lá dentro da festa. É esse rapaz de óculos que tá aqui no vídeo, Não, o do lado, o o do de preto, lado. do lado. O de preto. Ela man... E o Ah. Lucas é aquele que tá bem quietinho lá no canto conversando, lá no final. Ela mantinha relacionamento com os dois, isso é certo já para a senhora? É, Olha, eu fiquei sabendo, né, por boca de Aham. terceiros, nada assim que eu possa falar para você que seja certo, mas o próprio povo de Teresina fala comigo nas mídias sobre isso, né? Entendi. E o fato que ela foi no domingo, antes de a gente chegar em Teresina, a família dela foi lá no sítio Cantão, no local da festa, e eles é, não sei o que fizeram com o HD, as imagens, as câmeras, a gente não vimos nunca as imagens do HD de lá, porque eles foram lá, a família, a Gabriela com os pais discutiram lá dentro do sítio também, não sei, e as imagens do sítio sumiram, nós não temos acesso. Mas a polícia tem acesso ou sumiram da polícia? Então, isso que nós estamos questionando também, Entendi. que é é um direito nosso, né? Lógico que é um direito de vocês, sem dúvida nenhuma. A investigação tem que ser igual para todos, né? Todas as partes. A Gabriela é essa moça de top verde? Isso, ela estava, diz a Mirella que ela chegou toda rasgada, esgarçada, toda molhada, e ela estava, quando nós chegamos no domingo, toda Aham. com escoriação no braço e no joelho. Entendi. Aqui, gente, eu tirei o áudio do vídeo porque questões de direitos autorais, tinha uma música no fundo. Mas a Gabriela tá cantando bem euforicamente, né? Ela tá Ela está bem. cantando muito eufórica e ela está cantando é, com uma música estranha, eu achei, assim, meio sarrista. Entendi. Como se estivesse provocando o seu filho, a senhora acha? Tipo se pobre não sabe rezar, orar, uma coisa assim. Entendi. Talvez. Achei estranho a música. Entendi. A senhora acha que ela pode ser uma mulher muito carente, extremamente carente, que fica aí fazendo esse jogo de provocar um, provocar o outro, que é atenção o tempo Pode inteiro. ser, né? Pode Não ser. consegue nem trabalhar porque ela exige atenção. Ela não está do meu lado para poder ajudar para ajudar a procurar meu filho. Se ela estivesse do nosso lado, ela estaria indo para as redes sociais ajudar a gente a procurar ele. E não, ela fica falando que ele se jogou na ponte. Ele jamais se jogaria na ponte. A sua neta é a Mirella, certo? A Mirella. E a Mirella, naquele dia, naquela noite, ela estava onde quando ele saiu? Quando ele saía, ela ficava com quem? Não, foi a primeira vez que ele saiu.
nesse Uhum, dia, e daí ele deixou uma priminha da Maria Gabriela junto com ela lá, uhum. e depois foram lá buscar as crianças lá depois do ocorrido, e levaram para casa da Gabriela e a Mirella escutou. Empurraram o Lucas e ele caiu e bateu a cabeça. A Mirella afirma categoricamente isso. Que ela ouviu. Ah, então a Mirella foi para casa da Gabriela, assim que, né, o Lucas sumiu. Quem levou ela para casa da Gabriela? Foi uma parente da Gabriela, não sei direito dizer quem Pegou, pegou e levou ela para lá e ela ficou lá é. escutando tudo que aconteceu. E ela falou que escutou. Deram um empurrão no Lucas, caiu e bateu a cabeça. E ela viu o momento que a Gabriela chegou, ela estava lá ou não? Ela perguntou: cadê o tio K? Que ela chama ele de tio K. Cadê o tio Aham. K? Ah, ele bebeu muito, tá no hospital tomando soro. Daqui a pouco ele chega. Aí depois chegou um outro K, não sei de quem, aí ela perguntou: cadê o tio K? Ela falou: Mirella, ele tá lá tomando soro ainda, não veio ainda. Entendi. Entendeu? E a Gabriela chegou toda rasgada, assim. É, toda rasgada e toda molhada e como se tivesse lutado com alguém, sabe? Uma briga, alguma coisa do gênero. A Mirella afirma isso. Entendi. Aí quanto tempo depois ela fez o boletim de ocorrência? E quem fez primeiro o boletim de ocorrência? Então aí eu comecei no terceiro dia, eu falei para ela que eu queria saber, eu falei assim, hoje você vai comigo no local da festa, você vai revelar para mim onde foi a festa e eu preciso saber das coisas, porque as coisas estão obscuras. Aí ela mandou a mensagem, então, foi no Sítio Cantão e teve uma desavença. Fui apresentar meu amigo para o Lucas e ele não gostou. Ela falou assim para mim. Aí depois ela apagou todas as nossas mensagens, apagou todas as mídias, Aham. de Instagram dele. É porque por mais que vocês estejam cansados já de contar a história, vai ter que contar várias vezes, porque o público precisa entender, e é uma história complexa, né? É uma história, não é uma história fácil. Ele Não é saiu. porque o Lucas jamais iria fazer isso. Ele nunca, ele teve crise de ansiedade quando ele contraiu o Covid, porque eu trabalhava no hospital e eu falava, toma cuidado, se pegar Covid, tá morrendo muita gente, filho. Não Aham. sai, toma cuidado. E ele ficou com medo de morrer por causa do desconforto respiratório que ele teve. E agora ela vem usar essas mensagens nossas aí para dizer que o nosso filho estava com depressão. Ele jamais teve depressão. Entendi. Então, assim, depois que voltou da festa, pegaram a Mirella, levaram para casa da Gabriela. A Gabriela chegou dessa maneira, certo? A Mirella Uhum. ouviu falar que o Lucas estava, que teve alguém empurrou ele e caiu, mas falaram para ela que ele estava no soro no hospital. Isso. E aí, que horas que foi feito o boletim de ocorrência? Exatamente. Por quem? Então, aí foi no terceiro dia só que daí a gente foi, todo mundo foi fazer junto. E Assim, daí já estranhei que ela foi com o advogado. Aí eu estranhei assim, como assim? Vai fazer um boletim de desaparecimento e ela já veio com o advogado? Nós achamos muito estranho, entendeu? quanto E tempo eles namoravam? 2 anos. E ela ia para os hospitais fingindo chorar e para procurar ele vivo nos hospitais com nós. Aí eu falava para ela assim: como assim? Se você está falando que ele se jogou no rio bêbado e aí ele vai vir parar nos hospitais? Não estou entendendo sua colocação. Tá, então primeiro ela falou que ele estava no soro nos hospitais e depois ela deu essa versão de que ele pulou da ponte, foi isso? Não, para a Mirella, que ela não queria contar a verdade. Quer dizer, Tá. né? A verdade nunca foi dita, né? Aham. Mas para a senhora e para a delegacia ela já disse que o Lucas pulou porque ele estava com depressão. É, E isso mesmo. segundo vocês é impossível não encontrar um corpo naquele rio, certo? Segundo o Corpo de Bombeiros, segundo os ribeirinhos e pescadores, todo mundo que se afoga nesse rio é localizado, no máximo 72 horas é localizado. Não Porque passa disso. não é muito profundo, certo? Não, e parece uma ilha na época do calor, fica seco no meio assim, fica o rio no meio assim, parece uma ilha. Entendi. Então não faz Não, sentido não nenhum. existe, não existe essa possibilidade. O Lucas estava num momento muito feliz. Ele ia contratar um novo trabalho na segunda-feira. Na terça-feira ele já tinha alugado uma nova garagem
o pai dele tinha mandado para ele a X1 para ele lá em Teresina. Entendi. Impossível, impossível essa versão dela ser verdadeira. Entendi. Então, o boletim de ocorrência do namorado da Gabriela foi feito 3 dias depois somente. Não, não, 2 meses após. 2 meses? O Felipe, que você fala, que teve a briga com o Lucas? Não, eu tô falando o primeiro boletim de ocorrência do sumiço do Ah, seu filho. Do Quem Lucas, foi fez? 3 dias, fomos todos nós para a delegacia, todos nós, eu, o pai do Lucas e a Gabriela e a mãe e o advogado dela. 3 dias depois, já combinado, né? Só 3 dias depois, porque eu fiquei falando que a gente precisava resolver isso. É porque eu vi aqui algo de 11 horas depois. 11 horas foi a transferência que ela fez. A transferência que ela fez da conta. A família dela tem posse, certo? A família dela é influenciada, segundo informações colhidas, com um político lá, segundo a própria mãe dizia para nós, que tem influência lá, mas posses, não acredito. Dona Ana Lúcia, nós estávamos conversando sobre a transferência financeira que a Maria Gabriela fez 11 horas, eu acho, após a morte do seu filho, é isso? A senhora está bem angustiada, né, dona Ana Lúcia? Dá para ver, a senhora está bem sensibilizada, né? Sim. Falar sobre isso para a senhora é sempre pesado, né? Não acredita que está vivendo esse pesadelo, né? Dá vontade de voltar um dia antes de tudo para tentar mudar a situação, né? Não acredita nisso, né? É Não difícil. acredita que está vivendo isso. Que a senhora consiga a força necessária aí de Deus para continuar fazendo justiça pelo nome do seu filho e falando sobre o caso quantas vezes forem necessárias, porque só falando do caso é que a justiça se move, né? Com o apoio da mídia, martelando na mídia, é que as investigações podem andar, né? E a gente conseguir uma justiçazinha aí para a vida do Lucas, que não há de ter sido em É, vão. eu preciso mesmo de ajuda, viu? Porque o negócio tá devagar. Nós estamos aqui de mãos dadas com a senhora. Sempre que a senhora precisar, nós estamos aqui. Tá? A senhora tem o nosso contato e sempre que a senhora quiser falar alguma coisa, trazer uma novidade ou só vir falar novamente do caso, precisar de alguma outra ajuda interna, a senhora tem o nosso telefone e está disponível para vocês, tá bom? Aham, Agora, obrigada. imagina. Agora vamos voltar para a parte dolorosa, né? 11 horas depois do que aconteceu com o Lucas, a Maria Gabriela fez uma transferência da conta dele para a conta dela, Sim, certo? é. Vocês chegaram a questionar ela sobre isso? Nós não. Nesse horário que ela fez a transferência, nós estávamos debaixo da ponte. A princípio, nós fomos aos redores do mato na ponte procurar ele ali, ver se alguém tinha. Eu e o pai dele, a gente acreditava assim, vai que fizeram alguma maldade para ele e jogaram ele nesses matos aqui ao redor aqui do rio, porque em hipótese nenhuma nós acreditamos na versão dela desde o princípio. Como nós estávamos na casa dela, nós estava fazendo de conta que estávamos acreditando na versão dela, entendeu? Uhum, entendi. Vocês são de onde? Onde vocês moram? Nós moramos aqui em São Paulo. E tem que sempre ir para Teresina para tentar saber sobre o processo. Sempre tem que estar indo. E ainda quando vocês foram lá para saber o que aconteceu, vocês tiveram que ficar na casa dela. A princípio, sim, porque o Lucas alugava um apartamento em Teresina e a chave do apartamento do Lucas estava com ela. E por nós não conhecermos Teresina, a mãe e uma amiga foi buscar a gente no aeroporto e levou para casa deles. Entendi. Aí depois eu falei aqui pro Moisés, falei assim, nessa casa eu não fico um minuto mais. As coisas estão estranhas e você sabe que o nosso filho jamais faria isso e eu não quero ficar mais aqui. Aí depois de 2 dias nós fomos para o apartamento do Lucas. Ele falava que não tinha coragem de ficar no apartamento do Lucas. Eu falei, vamos ter que ser forte e ficarmos no apartamento do Lucas. Vocês já imaginavam que ele tinha perdido a vida, de qualquer É, maneira. a gente não acredita ainda, a gente sempre tem uma esperança, né?
A gente Entendi. não acredita, a gente não sabe nem o que falar para você, se acreditamos ou se não. É tanta coisa que tem hora que você acredita, tem hora que não. A cabeça vira um balão. Entendi. E quando a Mirella relatou, a Mirella, né, a menina, quando ela relatou que a Gabriela chegou falando aquilo lá que a senhora já disse aqui, né, naquela situação, foi antes, durante ou depois da estadia na casa dela, de vocês? Ah, sim, a Mirella conversou com a gente no apartamento do Lucas. Ela falou assim, ai, mamãe, a Gabriela estava chorando muito e não conseguia dormir. Daí eu fui lá, eu escutei ela falando para os pais dela. Alguém empurrou o Lucas, ele caiu e bateu a cabeça. Entendi. E isso foi, vocês já estavam então no apartamento do Lucas. O que que a senhora sentiu de estranho quando a senhora estava na casa da Gabriela, que ainda não sabia disso, né, desse relato aí da Mirella? Nós achamos estranho porque ela não queria contar o local da festa. O celular do Lucas estava com ela, ela não queria me devolver. Então, e ela ia para os hospitais com nós procurar o Lucas. E eu falei assim, como assim? Se você fala que meu filho estava muito bêbado, e como que ele ia sair nadando naquela escuridão toda e ir para um hospital? Tá muito estranha a sua história. Aí ela fingia que estava chorando, não saiu uma lágrima. Entendi, mas a senhora questionou sobre o telefone dele e ela falava o quê? Falava, o que que ela falava? Não, ela falava, não me devolvia. Desconversava e não me devolvia o celular. Aí ela saía muito com a mãe dela toda hora, toda hora. Isso no segundo dia. Aí eu falei pra Mirella, você sabe onde que é o quarto da Gabriela? Daí a Mirella falou, sei. Daí eu falei, faz um favor pra mamãe, vai lá e pega o celular do Lucas. Deus me deu um estalo na cabeça assim. Aí foi a hora que eu peguei o celular do Lucas, do celular do Lucas eu mandei pro celular dela. Minto. Eu peguei do meu celular, mandei mensagem para ela e falei, Gabriela, eu pedi para a Mirella entrar no seu quarto e pegar o celular do Lucas. Eu estou com ele. Passe, por favor, a senha do celular do Lucas para mim. Aí, quando eu entrei, eu vi que ela tinha feito transferência do dinheiro da conta do Lucas para dela. Ah, ela passou a senha para a senhora porque não tinha mais o que fazer, certo? Ela tinha a senha do celular do Lucas, né? Da conta do Lucas e tudo. Aí ela passou a senha para mim. Aí eu peguei, e desbloqueei. Na hora que eu desbloqueei, eu vi a transferência que tinha havido sido feita. Aí eu falei pro Moisés: tá vendo? Ó, por que que ela se diz estar em choque e está pensando em dinheiro, em conta, sei lá o que nesse momento? Nós aqui estamos enlouquecidos e ela pensando em dinheiro? Aí eu peguei e falei, vamos embora dessa casa, o negócio está estranho aqui. Aí fomos embora para o apartamento do Lucas, pedimos para eles nos levar até lá, porque o carro do Lucas estava com ela, o Ah, notebook do Lucas estava com ela, é, o celular dele com ela, tudo com ela. entendi. E aí a senhora foi com o telefone, pelo menos. Então, aí, né, depois eu liguei para Apple e depois de 3 meses bloquearam a conta do Instagram do Lucas e do notebook. Eu liguei para a Apple me informou que ligaram para a Apple se fazendo que era o Lucas, dizendo que o notebook dele havia sido roubado, que era para estar cancelando a conta do Lucas. E a gente não consegue mexer em nada do Lucas. E isso aí foi quanto tempo depois? 3 meses após o desaparecimento dele, um Então, rapaz ligou lá. Isso eu fui informada pela Apple. entendi. E a senhora chegou a questionar as investigações, o inquérito sobre isso, no caso, o delegado, né, sobre essa questão da Apple? Eu converso bastante com os peritos e o advogado, né? Eles estão. O celular do Lucas, 9 meses com o DHPP, não nos devolveram até agora, porque a gente precisa do celular do Lucas para continuar as investigações. Eu quero saber o porquê que não entrega o celular do Lucas até agora, não entregou até agora o celular dele. Entendi. A senhora tem bastante questionamentos a fazer a DHPP, né? Mas essa questão da Apple, desculpa, foi informada a eles? Eles sabem disso? Eles rastrearam isso? Colocaram isso na investigação? Ou nem ligaram? Eu fiquei sabendo só foi depois dos 3 meses
Eu estou passando para a advogada, a doutora Sara, para o perito, né? O caso. Mas eles falaram, enquanto o celular do Lucas estiver lá, está dificultando de rastrear. E nós precisamos de providências. Vocês chegaram a contratar uma perícia particular, né, para poder desvendar aí a questão do Lucas, porque tá difícil, tá nebuloso, certo, Mari? Nem o carro dele foi feito perícia, nem o carro dele foi feito perícia. As câmeras do sítio Cantão, a família foi no domingo lá, atrás das imagens, e a gente não tem as imagens até agora. Realmente é absurdo, né? É absurdo o que a senhora nos conta aí sobre o inquérito. É verdade também que o delegado, em relação a essa transferência da Gabriela, ele tem esse print aí, ele sabe essa informação, ele tem, pelo amor de Deus, né? Ele pegou essa informação, pelo menos. Então, estava no YouTube essa publicação, Uhum. e nós salvamos, nós temos porque nós salvamos, porque eles tiraram do YouTube após o delegado Bareta achar que nós tínhamos nos equivocados e que a transferência não havia sido feita nada. Aí eles viram que eles que se equivocaram, aí eles tiraram do YouTube. Quer dizer, o delegado. Mas eu tenho salvo porque eu salvo todas as coisas. Não, nós temos aqui. A questão é só se eles estão colocando todas essas provas no inquérito. Porque isso aí é prova de inquérito, é prova cabal, depois o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra alguém, né? E se ficarem Então. dispersando provas daqui e dali, vai ficar difícil de oferecer uma denúncia contra alguém, não é? Não, Esse, mas eu tenho. Eu não vou me calar, nós não vamos nos calar enquanto não elucidar esse caso. Isso daí é dívida que nós temos com o Lucas. Exato, e doutor, tem que estar isso no inquérito. Isso aí é prova, tem que estar no inquérito. A transferência, a questão da Apple, são coisas, provas cabais aí de denúncia, né, depois para o MP. Então, assim, precisa constar tudo isso. Se vocês têm tudo isso, a polícia tem que colocar isso no inquérito também. Né? Sim, Inadmissível sim. dispersar provas cabais, não fazer perícia no carro do rapaz. A moça Não, está em não foi. posse do carro, ficava em posse. Segundo ela, foi a última pessoa a estar com o Lucas. Então, ela tem que falar a verdade, o que aconteceu com o Lucas, porque o carro do Lucas não foi para a ponte a princípio. O caso do Lucas foi 20 minutos após o desaparecimento dele. Isso é Entendi. fato já, isso é fato. Entendi. Ela disse, parece, deu alguma declaração em algum lugar, que eu não sei sobre o inquérito, está em segredo de justiça, né? E a gente não sabe muita coisa, parece meio nebuloso, segundo a senhora nos conta, né? Mas houve uma declaração da Gabriela, Maria Gabriela, de que o Lucas dependia dela financeiramente? Então, nós temos todos os extratos. O Lucas vivia no ano passado com 7.000 reais. Uma pessoa sozinha, com um apartamento, 2 apartamentos no nome dele, 3 carros no nome dele, que tem um aqui em São Paulo no nome dele também, 3 carros no nome dele. O Lucas tinha estabilidade financeira. Em 24 anos que ele desapareceu, ele tinha estabilidade financeira, um menino invejável. Entendi. E essa questão também da transferência da conta do Lucas para a conta dela 11 horas depois, mostra que quem precisava de dinheiro, na verdade, era ela, não é? Estava preocupada, na verdade, com dinheiro, né? Isso nos mostra que estava preocupada com dinheiro, porque nós estávamos debaixo da ponte nesse momento procurando o Lucas a princípio, nós estávamos fazendo de conta que estava confiando no que ela estava dizendo, porque nós estávamos dentro da casa dela. Mas nós não, nenhum momento nós acreditamos na versão dela. E Vocês ela estava chegaram. cheia de escoriações, assim, no braço e no joelho, ia para hospitais procurar ele vivo com nós. Tinha mais dinheiro na conta do Lucas, vocês sabem, ou só esses 3.500 reais? Nessa conta corrente dele, tinha 3.600 e pouco. E daí ele tem uma outra conta que é poupança, mas nós não conseguimos mexer ainda até agora. Entendi. Mas sabem se ela conseguiu tirar dinheiro dali também ou não? Nós não sabemos nada, não sabemos nada, não conseguimos nada ainda. O aluguel dele faz 9 meses que a gente não sabe se está sendo depositado ou não, porque nós fomos atrás, nós não conseguimos. Até agora tem muita coisa assim ainda para ser esclarecida.
Sabe, nós não acreditamos em momento nenhum que ele fez isso com ele, nem com ele, nem com ninguém, porque na segunda-feira ele estava feliz que tinha um novo contrato de emprego que ia fechar, na terça chegaria a X1 dele, tinha alugado garagem para a nova X1 dele, entendeu? Queria Entendi. deixar lá. O que me angustia é a postura da investigação, né? A postura do inquérito aí policial, que parece, né? Há uma Despertar e tudo certa, mais. há uma certa morosidade, sim. Há uma certa morosidade, sim. Isso, a gente vai conversar com a advogada de vocês para a gente tentar entender essas partes técnicas, né? Melhor. Acho que ela Uhum. vai poder explicar a gente, porque É. essa Então, daí, advogada. então, não, então, aí o perito entrou em contato com a imobiliária Uhum, e a imobiliária passou que está sendo depositado. É, a gente que paga, como é que fala, a reforma do, do apartamento externo que estão reformando, a gente está tendo gastos estão reformando para o lado de fora o prédio, o condomínio, né? A gente paga condomínio e a gente só está tendo perdas com dinheiro e o aluguel dele, a gente não sabe como que se encontra também, nós não podemos mexer em nada até agora. é o Resende, o perito? Isso. Quem tem interesse em pagá-lo? Não, não. O apartamento já estava alugado, existe um contrato. Naquele dia que o Lucas desapareceu, ele tinha acabado de alugar o apartamento dele por 12 meses, né? E ainda não fez os 12 meses, então tem um contrato, né? Aham. Daí o apartamento é do Lucas. Segundo o Resende, o dinheiro está sendo depositado, mas nós não conseguimos mexer no dinheiro. Porque O assim, inquilino, o inquilino paga para a imobiliária e a imobiliária é responsável de depositar na conta do Lucas. Nós não temos posse de mexermos em nada do Lucas até agora. ok, eu Não, entendi. o de Teresina, ele estava alugando o do Rio de Janeiro, no Itaiangá, e com o dinheiro do aluguel do Rio de Janeiro, ele pagava em Teresina, entendeu? Entendi. Quer dizer, o Lucas era um menino que tinha posses, né? Não precisava de ninguém para viver. Ele é um menino que vivia com 7.000 mensais. Ele tinha vários apartamentos em locais diferentes, Isso, vários tem carros. três carros no nome dele e dois apartamentos. E a Maria Gabriela, como que é o estilo de vida dela? Ela é envolvida, parece que a mãe dela dizia para nós que é envolvida com política, com desembargador da Justiça, coronel, comandante de bombeiro, mas que eu saiba, ela não tem nenhum imóvel no nome dela. Mas às vezes a pessoa fala isso já para deixar a outra parte temerosa, né? Ah, sim, ela tentou intimidar o Moisés lá do DHPP, ele que não abriu o boletim de ocorrência no momento, falou para ela respeitar a dor dele, porque ela foi para cima dele e falou que nós não sabíamos com quem nós estávamos mexendo, tentou nos intimidar mesmo. Entendi. E o senhor falou o que para ela, seu Moisés? Da Fala. intimidação, que ela tentou intimidar o senhor. O que que o senhor falou para ela? Ah, eu só falei para ela respeitar a minha dor e ficar no lugar dela. Aí eu falei assim, qualquer coisa a senhora procura, quando o meu advogado sair da sala, você procura ele. Se você quer resolver alguma coisa, resolva com ele. Entendi. Posso que eu dei? Entendi. E o delegado chegou a presenciar, ou algum investigador Não, chegou a não, presenciar a cena? Não? não, só eu, a Mirella e a Gabriela e a mãe dela só. Entendi. Então eles Uhum. ficaram sempre, permaneceram sempre nessa postura meio arrogante, certo? Isso, com certeza. Insens- Principalmente a mãe dela, E insensível à dor. com certeza. Eu tenho uma outra questão também que eu não entendi, que a Gabriela, em vez de levar o celular dela para a delegacia para ser investigado, ela levou o da irmã. Isso procede? Sim, correto, então. Como é O, que... e ela, o celular, ela levou o celular da irmã dela e não levou o dela. E o delegado não falou nada? No momento não falou nada. Quem Pegou o descobriu celular. foi, e quem descobriu foi os nosso advogado daqui de São Paulo, o perito que descobriram. Os outros não descobriram. Meu Deus do céu, senhor delegado, tá complicado de entender esse inquérito. Uma pessoa, quer dizer, leva o telefone da irmã dela e tá tudo bem?
não vamos anexar transferência feita de uma conta corrente da namorada, que é, para mim, suspeita, né, do ocorrido, ou pelo Sim, menos tem ciência do que aconteceu, ela com tem certeza. ciência do que aconteceu, né? É Então, a última pessoa que estava com ele era ela. Ela tem que saber o que aconteceu. quer dizer, vamos descartar qualquer prova que possa incriminá-la, ou vamos negligenciá-las, né? E aí, assim, a gente vai desbaratinando esse inquérito. Pelo menos é isso que está aparecendo, segundo as informações que eu estou recebendo. Então, a gente Com, precisa continuar, né, essas investigações e dar respostas a essa família. Não é só colocar um inquérito em segredo de justiça, porque daí vai, né? A gente com precisa certeza. realmente resolver a situação do Lucas. Então, ele foi, segundo a Gabriela, ele se jogou num rio que é raso e que ninguém desaparece nesse rio, segundo os ribeirinhos ali locais. Já foi feita a perícia também pelo Resende, pelo Force, né? Eles foram lá, refizeram essa perícia, constataram a mesma coisa que vocês já sabiam, certo? Com certeza. A Gabriela chegou estranha, falando que ele bebeu, com escoriações, dizendo que ele se jogou da ponte, porém a Mirella diz que ouviu ela falando uma outra coisa. Então, inclusive isso aí tem até no depoimento que a Mirella depois lá no boletim de ocorrência. A Mirella citou essas palavras que ela falou. Entendi. Eu acho que a gente tem aqui também, talvez esteja passando na tela, sem os dados, né, da Mirella. Mas outra coisa, a Maria Gabriela também não quis dizer a festa, o local onde foi essa festa, certo? Então, no momento ela não falava que tinha tido festa, não falava, depois ela começou a falar que teve, quando a mãe do Luca abordou ela, ela falou que teve festa, teve uma desavença com um amigo dela. Aham. E que mais? Então, a gente também acha muito estranho por que que sumiu a filmagem da festa lá, que teve a festa, do trajeto da festa até no coisa, gastou mais 17 minutos, se eu não me engano, entendeu? Não foi feito, eu perguntei para a delegada, a doutora Fernanda, qual o motivo que não tinha sido feito a perícia no carro, ela não soube me responder também. Tem muitas coisas que tá complicada para a gente. Tem que desvendar essas coisas entendeu? Tem que querer desvendar, né? Porque a família da vítima, além de sofrer, estar na carne viva, ainda tem que fazer o papel da polícia investigativa, aí fica difícil mesmo. É o que acontece na maioria dos casos, né? Infelizmente. Então, é complicado. Aí a gente tem, não quero saber de transferência que a namorada fez 11 horas depois. Não vou periciar o carro. Pega o celular da irmã dela e tá tudo bem. Foi mandado bloquear todas as contas dele de web, tudo pela empresa, falou, a Apple falou, e não quero saber, não tô nem aí. Como é que faz? Como é que existe um inquérito sem tudo isso, né? Fica difícil. Então, Assim, tem muitas coisas estranhas aí nessa conversa, entendeu? Como é que o meu filho sumiu e mandaram bloquear o computador dele? Por que que há 9 meses está o celular na delegacia e ninguém nunca... todas essas perguntas deveriam ser respondidas aos senhores pelo delegado, pela investigação, e não os senhores fazerem essas perguntas e colherem essas provas, né? Com certeza. É absurdo, realmente dá uma indignação. E tem uma questão de uma arcada dentária, de um corpo que foi encontrado, como que é essa parte aí? Então, aconteceu com 8 dias que o Luca estava desaparecido. Aí aconteceu que apareceu esse corpo lá, carbonizado, e a gente já foi feito o DNA e falaram que não tinha, esse DNA não tinha sido, não era do corpo do Luca também. Aí a gente descobriu umas coisas erradas lá dentro do ML, que as pessoas que trabalham lá são parentes dela também, entendeu? Muitas coisas que não que está sendo investigado, mas com a própria família dela, entendeu? Eles conheciam ela, a mãe dela, a mãe da Gabriela, falava que conhecia corpo de bombeiro, perito, delegado. Na hora que ele
conseguiram o corpo do Lucas, ela ia no ML, já para liberar o corpo, a gente vir embora. Isso é conversa que a pessoa fala para a família. Meu Deus do céu. Que absurdo. E o que mais vocês descobriram ali de estranho no IML, nessa parte do IML? Ah, então tem muitas coisas estranhas que a gente fica praticamente, quer dizer que em cima do muro, né? Que a gente não tem. Quer dizer, eles tentaram entubar esse corpo, esse cadáver para vocês? Então, Digamos assim. esses cadáveres a gente foi ver lá, a gente chegou lá, tá todo, não tem a parte da- das pernas, não tem a parte dos braços, Entendeu? não tem a cara dentária, foi arrancada toda também, entendeu? Meu Deus, meu E Deus. a gente ficou assim, porque a, a escapa da costa dele era mais alta assim do que a outra. Quando a gente virou o corpo carbonizado, era mesmo que estava vendo o corpinho dele. E aí fica difícil, da gente faz o DNA aí na hora ninguém dá garantia de nada, a gente queria ver se a gente conseguia tirar esse parte do corpo para trazer, fazer o DNA para cá, para São Paulo, Rio, né? Exumá-lo, né? Isso. Mas ele não foi enterrado como sendo Lucas. Não, ainda não foi enterrado. E para ter uma ideia, só nós da família estamos procurando esse corpo que foi carbonizado lá. Entendi. Então eles arrumaram esse corpo, digamos assim, e primeiramente eles tinham dito que era do Lucas. Não, eles não chegaram a falar que era do Lucas. Não tem nenhuma família que Não tem procura nenhuma esse corpo. família procurando esse corpo, só eu e a mãe do Lucas. Aham. E o DNA deu negativo. E o DNA deu negativo, só porque a gente ainda não fala que deu negativo, mas a gente não viu nenhum Não tem nada. laudo nenhum. É só por boca, né? A pessoa fala, deu negativo e pronto. Para isso tinha que ter um laudo para a gente poder, a família poder saber. E o perito diz o que sobre esse procedimento de transferência desse corpo, desse cadáver, para poder ser feita uma exumação mais detalhada e minuciosa ali em São Paulo? O que ele falou Então, para vocês? aí ainda tá em andamento, né? Tem que aguardar tá em sigilo ainda, aguardar que vocês vão conseguir trazer para cá, não vão. Então, eles estão trabalhando para isso. Mas E foi se feito uma Deus quiser, a gente vai desvendar esse mistério. Vai sim. E outra coisa, eu vi que vocês me mandaram umas fotos de móveis da casa do Lucas, é isso? Do apartamento do Lucas? Sim, é o apartamento dele lá. Por que vocês me mandaram essas fotos? Tem alguma coisa nessas fotos em especial? Então, a mãe dele mandou essas fotos porque é lembrança dele, né? O jeito que ele cuidava das coisas dele. Jamais ele ia se jogar no rio, que tinha a vida que ele levava. Tem uma questão de mensagens estranhas, com símbolos estranhos, que vocês chegaram a mencionar e me mandaram também um print, certo? Então, esse símbolo a gente, lá no apartamento dele, lá que a gente estava, aí em cima do guarda-roupa a gente achou coisas, tipo, dos pulsos assim amarrados, assim, se a gente não é feliz neste mundo, a gente seria no outro, com a letra dela e a assinatura dela. Da E Maria essas Gabriela. coisas, isso, ficou tudo lá na HPP. Isso tudo estava no celular do Lucas. Não estava no celular do Lucas, estava escrito num papel em cima do rack dele. A Com a gente foi letra dela. mexer e a gente encontrou isso lá. E vocês não conseguiram questioná-la sobre isso também? Não, primeiramente eu passei para o ex-advogado, aí o advogado pegou, aí deixou lá no DHPP, lá em Teresina. Uhum. Entendi. Então isso aí pode provar alguma instabilidade da moça também. Isso, e a gente foi ver essas coisas, coisa de ritual, né? Entendi. Vocês sabem se ela tem alguma instabilidade psíquica, se ela toma algum remédio, se ela tem algum transtorno? Sim, ela toma remédio. E ela Para quê? falava que o meu filho tomava. Entendi. Vocês sabem para que ela toma remédio?
Ela tinha depressão, entendeu? Uhum. Só vivia chorando. Quando a gente teve lá, cheguemos lá, fomos conversar com a Mirella, ela falava, ô mãe, toda fim de semana que a Gabi vinha aqui, ela ficava aqui chorando, chorando. A gente achava, ela fala, a Mirella falava, eu achava muito estranho. Ela ia lá na Tarruticá e ficava chorando, depois entrava no quarto chorando, entendeu? Algo de princípio já estava estranho. É bem estranho esse inquérito. Eu gostaria muito de ver esse inquérito. Eu acho que não seria nem difícil de desvendar isso aí, não. Mas é só, se a gente. Depois, 2 meses após isso. Então, aí também tem o caso lá do amigo dela, que foi apresentar o Lucas, que é o Felipe. Por que que só depois de 2 meses que ele foi se apresentar na delegacia? Quer dizer, uma testemunha cabal, né, que houve uma briga com ele, só se apresentou depois de 2 meses na delegacia. Então, após 2 meses que ele foi se apresentar lá. Quem testemunhou, quem depois até agora, vocês sabem quem são as testemunhas que passaram pela DH até o momento? Então, quem foi da parte quem foi eu, a Ana, a Mirella e as pessoas que estavam lá na festa, a maior parte, tudo amiga dela, tudo da família lá. E, e vocês suspeitam que possa haver depoimentos combinados entre eles? Com certeza, isso aí não tem dúvida Todos que combinados. todos combinados. Ô, gente, eu vou tentar conversar com a advogada de vocês e também com o perito, né, com o Rezende, para ver o que mais eu consigo colocar aqui, tá? Eu acho que tudo que vocês me colocaram já está bem suficiente. E aí são questões mais legais e jurídicas que a gente vai conversar, acho que com os técnicos, né? A advogada Correto. e o perito. Pode ser? Pode. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, um apelo que vocês gostariam de fazer? Aproveitar o momento Peraí, eu vou passar para a mãe dele. Tá bom, seu Moisés, Oi. obrigada, viu? Oi, dona Ana, tudo bem? Tem algum apelo que vocês queiram fazer antes da gente terminar? Falar alguma coisa? Vamos aproveitar esse momento enfim, dar força para esse caso, levantar esse... Oh, meu Deus do céu, eu sinto muito, gente. Eu sinto muito mesmo. Dona Ana tá em carne viva, gente. Ela tá assim, outro dia que nós começamos a gravar, hoje, não é fácil perder um filho assim sem sentido, né? De modo sem sentido. A delegacia dispersando provas, dificultando a vida da família pelo que a gente está percebendo, não dá respostas sob a égide de que o processo está em sigilo, né? Mas não é porque está em sigilo que se pode fazer de tudo. Não estou falando que... Né? Mas é o que parece, pelo menos. Né? Não tá. Eu peço que o DHPP me dê respostas, porque embora exista o número de casos lá de mortalidade, o índice é muito grande, eu peço que uma juíza, a delegada Fernanda, se atente para o caso, porque eu não tenho vida mais, eu não consigo mais trabalhar, não consigo fazer mais nada. Minha vida acabou. Sabe, a gente não acredita que o Lucas se suicidou, ele jamais se jogaria naquela ponte. O Lucas é um menino muito feliz mesmo. Falava que esse ano ia começar pós-graduação para ser delegado, que com 40 anos iria me dar netos. E ia ficar muito rico financeiramente. Eu falava, filho, não precisa, filha. Ele falava, mas eu quero dar uma velhice digna para você e para o pai, que vocês são muito guerreiros. Eu vou ficar muito rico. Você vai ver, ainda vou ajudar muito vocês. Tudo que vocês fizeram por mim, eu vou retribuir na velhice de vocês. Ele falava isso pra gente. E no sábado, no dia 24, no dia 23 à noite, nós dois conversamos com ele. Antes dele ir para a festa, ele estava se arrumando, ele estava super feliz. Antes dele sair, a Mirella falou que ele pegou a Mirella no colo, jogou ela para cima, brincando com ela. Falou assim, Mirella, no sábado que vem, eu e a Gabi vamos levar você no shopping, no cinema, tá bom? Hoje você não vai com o tio,
mas sábado que vem eu vou levar você para passear, tá bom? Daí ela falou, tá bom, então. Ele falou assim, não abre a porta, filha. Não abre a porta para ninguém. Só a hora que eu chegar, eu chamo você e você me abre a porta daí. E aí, nunca mais apareceu. Isso também causa também dissensões na família, né? A gente acaba ficando nervoso, um vai brigando com o outro, né? E às vezes as Então, pessoas... e a Gabriela, há um tempo atrás, uns meses atrás, ela me adicionou com outro número de WhatsApp que eu não conhecia e começou a falar para mim que o Lucas era depressivo, que ele se matou na frente dela, que quem estava com ele era ela, e começou a me intimidar, falando que eu vou pagar muito caro o que eu estou fazendo com ela, que eu nunca confiei na versão dela. E eu falei, jamais eu vou confiar na sua versão, jamais eu vou confiar. Aí eu falei, você não está, nunca esteve do nosso lado, Gabriela, você simplesmente sumiu, desapareceu. Ela vê se ela vai para a mídia falar que está com saudade do Lucas, que ela não faz nada para nos ajudar. Ah, se ela tivesse do nosso lado, ai não, nunca esteve, nunca esteve. Então, e ela deixou no DHPP o telefone para ser investigado e rastreado pela perícia técnica. Ela deixou o telefone da irmã dela, Manuela. Por que ela não deixou o dela? Se ela não deve nada, por que ela não deixou o dela lá? É inacreditável uma coisa dessa, é inacreditável, é bizarro, né? Beira bizarrice uma coisa dessa. Como é que eu vou e levo o telefone do meu irmão, da minha amiga, e não levo o meu? Que conversa mais sem sentido, né? Que Então, e história daí mais sem quem pé nem cabeça. descobriu, e quem descobriu isso daí foi os peritos daqui de São Paulo, porque o advogado de Teresina não falava nada para nós, não fez nada por nós. Nós estamos entrando até com um pedido de ressarcimento na justiça dos gastos que tivemos, porque é bizarro, como você disse, estão tirando sarro na nossa cara, parece. Entendi. O delegado do caso ainda é esse Barata, né? É Bareta. Bareta. É ele ainda. Mas a doutora dele, quem está tomando conta do caso é a doutora Fernanda. Doutora Fernanda. É, doutora Fernanda. Ela é um pouco melhor, mais atenciosa, como é que é? Olha, não temos resposta nenhuma para falar a verdade para você. Eu fico perguntando, cadê meus direitos humanos? Cadê os meus direitos humanos? Que eu sou uma pessoa digna e eu tenho direitos humanos como outra mãe qualquer. Eu não desejo essa dor que eu estou passando para nem a mãe da Gabriela deseja, para nenhuma mãe desse mundo deseja a dor que eu estou passando. A incerteza de saber o que aconteceu com ele, a incerteza se está vivo, se não está, sabe? É muito louco na cabeça da gente. Eu não vivo mais, eu não consigo dormir mais. Eu vivo só pedindo para Deus me dar resposta. Deus me dá resposta, me dá força para mim continuar lutando pelo meu filho. Se não fosse Deus na nossa vida, eu não estaria de pé mais. Não estaria de pé mais. Vamos esperar que seja feita essa transferência e consiga se ser feita uma perícia melhor, né? São Paulo, porque eu acho que vai se esclarecer muita coisa. Acho que não é difícil. Sim, Vocês não nós deixem estamos vai fazer, tem que trazer o caso para a comarca de São Paulo. Não tem, nós queremos trazer para cá porque existe uma grande morosidade no caso. Tá, a dor tá grande demais. Nós vamos ligar para a delegada, ver o que ela fala para a gente, mesmo que ela não queira falar nada, que ela não fale nada, nós vamos ligar e perguntar o que está acontecendo, né? Obviamente. Sim, né, a E gente agradece. qualquer coisa que eu fale aqui para a senhora, para tentar confortá-la diante da sua dor, vai ser ridículo, né? Patético, porque ninguém pode entender a dor de uma mãe que perdeu um filho. Mas eu acredito em Deus também, e Ele não dá uma dor maior do que a gente não possa suportar. Tudo tem um porquê, por pior que seja, tá? De repente o Lucas vai iluminar outros casos, através dele a senhora vai conquistar, ajudar outras pessoas, né? Vai mostrar uma outra direção para vocês, porque não tem nada que caia nessa terra que Deus não autorize. Também acredito nisso. Por mais horrível que seja, a gente vê o caso Henri Borel, do menino Henri Borel, quanta coisa o nome do Henri Borel está fazendo na sociedade, mudando lei, criou ONG. Então, assim, às vezes existe, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, ainda que a dor não diminua nunca, né? A dor continua ali, mas a gente
ache alguma motivação com ela para seguir em frente, certo? Eu quero agradecer você pela oportunidade de a gente estar aqui representando o Lucas, e eu imploro ao DHPP de Teresina que, doutora Fernanda, que se coloque no meu lugar como mãe e dê resposta, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrimento, não aguento mais. Doutora Fernanda, por favor, fale com a gente, porque a gente não está entendendo nada. Está muito confuso esse quebra-cabeça aí, né? Está muito difícil de montar. Gente, eu me despeço de vocês aqui, falando mais uma vez que vocês têm o nosso WhatsApp para conversar com a gente quando vocês precisarem, para qualquer coisa que vocês queiram trazer à mídia, tá? No nosso canal aqui, no nosso espaço. E o que vocês precisarem também. Fale com a delegada, dá uma pressionada. Será que vocês conseguem ajudar a gente nisso? Se a gente puder, a gente ajuda também. Tá bom. Agora, Tá bom. procurem se manter unidos sempre, porque a primeira coisa que acontece nesses casos é a separação, é dissensão, é briga, porque tá todo mundo nervoso, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo à flor da pele, né? Mas orem muito todos os dias e tentem se apoiar um ao outro cada vez mais, não deixa a família de vocês serem destruída ainda mais, né? Porque vocês precisam agora estar unidos para fazer justiça em nome do Lucas. É verdade, é isso mesmo. Muito obrigada, Deus abençoe, viu? Imagina, gente. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês aí e até logo, tá? Até logo. Até Tchau, breve. tchau. Tchau, tchau. Gente. Então é isso, pessoal. É um caso muito complexo do Lucas Vinícius. É um caso cheio de enigmas. Na verdade, não é. Eu não acho que seja um caso difícil, não. Não acho que seja um caso complexo, não. Eu acho que é falta de vontade mesmo, desculpa, tá? Aí a delegacia, a gente sabe que a delegacia pena, com até papel para fazer xerox, não tem dinheiro às vezes, mas não é esse caso aqui, não, tá? Não é esse o caso do Lucas. Como é que pode, minha gente, como é que pode você sumir com câmeras de segurança, tá? Você falar que oferecer um cadáver que não se sabe até agora se é ou se não é do Lucas, pegar o telefone da irmã de uma suposta suspeita e não o dela, e tá tudo bem, não querer saber de transferência bancária que ela fez 11 horas depois, né, da briga que a menina teve com o namorado e com uma outra pessoa que foi depor somente 2 meses depois. Quer dizer, a menina chega com escoriações, uma criança diz que ela disse certas coisas e tudo isso é ignorado. A gente precisa saber, está sendo ignorado, né? A questão da Apple. A Apple disse que uma pessoa ligou falando para encerrar as contas do Lucas nisso, naquilo outro. Nada disso interessa para o inquérito? O que interessa para o inquérito, então? Porque está muito difícil de entender. Nós vamos tentar falar com a doutora Fernanda, com o doutor Bareta, com quem quer que seja, tentar obter uma resposta e para trazer aqui para vocês. E nós vamos tentar ficar em cima desse caso, como nós ficamos sempre nesses casos sensíveis e mais complexos e de difícil resolução, de mãos dadas com a mãe, com o pai, com a irmã do Lucas até o fim. Tá bom, gente? É um quebra-cabeça difícil, mas a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos, eu tenho certeza. Tá bom? É isso, eu agradeço pela presença de vocês. Fiquem com Deus, vamos pressionar essa delegacia, quem é de Teresina, vamos pressionar esses delegados e vamos pedir aí justiça pelo nome do Lucas. Tá bom? É o que eu peço a vocês. Vamos pedir respostas a quem deve ser feita a pergunta. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais.